Hoje, a doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, está com a gente. Vamos falar sobre o distúrbio do crescimento. Seja bem-vinda, Bela. Obrigada, Kátia. E como a gente pode considerar que a criança está crescendo menos do que as outras coleguinhas? Porque hoje em dia tem aquele estirão cada vez mais cedo, né? Então, é difícil até para o pai e para a mãe saber, será que está normal? Primeira coisa, ver dentro das crianças da sala se está muito no final da fila. A média, Kátia, quando você depois dos 2, 3, 4 anos, é crescer em torno de 4, 5 centímetros no ano. É bastante, né? E no estirão da puberdade, que aí o menino começa com 11, 12, a menina antes da menstruação, 7, 8, é 12 centímetros em um ano. Então, isso é um parâmetro para o pai e mãe ver em casa, mas o correto é pela curva de crescimento, que geralmente o pediatra coloca o peso e a altura toda vez que vai no consultório. E aí ele vai vendo se está de acordo com a média, né? E aí, se nessa curva caiu, você já tem que ficar atento. Ou se sempre está muito abaixo, a gente faz um cálculo com a altura do pai e da mãe para saber a média da criança. Porque não adianta um pai pequenininho e a mãe pequenininho quer ter um... Não tem. Mas apesar que tudo bem, salvo suas exceções, às vezes nasce um da família que é muito maior do que os outros, mas em via de regra, mais ou menos todo mundo da mesma altura, né? Se, por exemplo, o pai é o mais baixo, mas os irmãos, os tios são altos, pode sim a criança nascer. Então, aí, esse é o padrão, curva de crescimento, e você vê a estatura da criança na escola, e vê mais ou menos 4, 5 centímetros ou 12 centímetros, esse é o padrão no estirão. É menos do que isso, procura sim o seu médico. Olha, vamos para os nossos mitos e verdades, aí a gente consegue entender bem o que é verdade e o que é lenda. Hipotireoidismo, diabetes e falta de vitamina D contribuem com o desenvolvimento do distúrbio do crescimento. Verdade. Verdade? Você sabe que a gente tem mais de 25 causas, Kátia, que alteram o crescimento da criança. Então, na verdade, quando você fala, não está crescendo direito, sempre pensa, não está comendo direito. Sim, falta de vitamina, sim, acontece. Também. Mas, por exemplo, hipotireoidismo, que a gente fala muito no adulto, que acaba engordando, desânimo, preguiça, na criança altera a estatura final e altera QI. Concentração. Então, com baixo desenvolvimento na escola também? Sim, não presta atenção, não vai bem na aula, não vai bem nas provas e não cresce direito. Quando a gente fala de diabetes na criança realmente, que é o tipo 1, pode alterar crescimento. Isso é importante sempre, não só por causa do crescimento, mas tem que cuidar do diabetes. Mas pais diabéticos têm que ficar de olho sempre, levando a criança no pediatra, fazendo direitinho o teste para ver se a criança é diabética ou não, porque talvez ela não seja, de repente fique, né? E quais são os sintomas? Beber muita água, perder muito peso, fazer muito xixi, leva a criança para fazer o teste de diabetes. Mas você sabe que uma menina que eu conheço, ela não tinha diabetes. O marido tinha diabetes. A filha não tinha diabetes. De repente, na escola ligaram, a menina foi socorrida rapidinho, foi para o hospital em coma diabético. Eles achavam que estava normal, ela não era. Não precisa fazer exame tão próximo um do outro. E a menina, quando souberam, já entrou em coma. Não, e descompensa de uma hora para outra, sem motivo. Sério, Então, assim, fica alerta com criança. E, na verdade, vitamina D também, porque a vitamina D fixa o cálcio no osso. Então, se a vitamina D está baixa, você não cresce direito. Mas não é só isso. A gente tem, por exemplo, intolerâncias ao glúten, à lactose. Come, eu dou alimento, dou tudo, verdura, mas parece que não cresce. Adianta, né? É que não está absorvendo algum tipo de vitamina. A gente tem também outras doenças hormonais, a gente tem que avaliar o hormônio de crescimento, que também é importante, não fixação do cálcio no osso. É bem complexo, né? Muitas coisas. Então, assim, falar que crescimento depende só de um fator, não. E uma coisa que é importante, Kátia, perdeu centímetro, não se recupera mais. Então, passou 2, 3 anos sem checar o que está acontecendo, fica complicado, né? Então, não adianta chegar com 12, 13 anos, quero recuperar o que perdeu. Não adianta mais. Vamos ver mais um mito ou verdade? Fatores emocionais durante a gestação podem contribuir com o distúrbio. Verdade também. Né? Não só a falta de vitamina da mãe, uso de tabagismo, drogas, bebida alcoólica. Existe uma coisa que chama retardo do crescimento intrauterino. Então, se uma criança nasce pig, que a gente fala menor que 2 quilos e com centímetros muito pequenininhos, dificilmente ele vai atingir aquele alvo da genética do pai e da mãe. Mas nascer com menos de 3 quilos, você falou, e quanto o mínimo de estatura? Então, de tamanho menor que 2 quilos já vai ser um problema para a estatura final. Entre 2 e 3, você consegue recuperar. E centímetros, depende de do perímetro cefálico, dos centímetros do Apgar. Então é meio complicado eu falar número, Kátia, porque depende... Porque às vezes a gente fala assim, nasceu com 2 quilos, mas nasceu com
35 centímetros, Isso. nasceu com 40 centímetros. E né? depende que semana que foi a gestação, porque se nasce com 37, com 38, 39 Tudo é isso diferente. influencia, né? Isso. Vamos ver mais um mito ou verdade? Hormônio do crescimento atua apenas durante a infância. Todo mundo acha que sim, mas não. Tem até aquela história que tinha adulto tomando hormônio do crescimento, que ajudava a acelerar o metabolismo e outras coisas, né? Isso não é perigoso? É muito perigoso, Kátia. E você sabe que eu dou muito ênfase a isso, porque usar GH para academia, porque GH, se você falar, ele faz efeito? Faz. Ganha massa muscular, seca a gordura, aumenta a estrutura óssea, dá mais disposição, melhora a memória, mas... Se você tiver uma célula de câncer que está dormindo, Kátia... Que ia, na verdade, acordar só quando eu tivesse 80 anos. Você ativa. Porque o GH, ele ativa toda a produção celular, das coisas boas e das coisas ruins. Então, o risco não compensa, né? Mas é usado também GH em adulto. GH é usado para criança, GH é usado para algumas síndromes Turner, Prader-Willi, que são doenças genéticas que as crianças têm propensão a não crescer. Tá. É usado também, permitido no Brasil, para lipodistrofia do HIV. Então, quando tem a SIDA e você tem aquele buraquinhos, a ossatura, você pode usar para isso também. E é usado também para pacientes adultos que tiveram um problema na hipófise, que é a produção do hormônio aqui. Porque, como eu falei, Kátia, a produção aumentada é na criança, diminui no adulto e no idoso já diminui mais ainda. Mas isso bem acompanhado por um médico, né? Porque aí você vai repor o que não tem para um limite normal. O que não pode é você ultrapassar o limite da normalidade. Vamos ver algumas perguntas? Chegaram algumas aqui, ó. A Leila, é verdade que a menina para de crescer a partir do momento em que menstrua? Quase. Quase? Como quase? Depois da primeira menstruação, que chama menacne, a gente ainda cresce de 2 a 5 centímetros nos próximos 2 anos. Então, vai diminuir, retardar o crescimento, mas ainda cresce um pouquinho. Mas a gente vê que hoje em dia, cada vez mais cedo as meninas menstruam. Meninas de 9 anos menstruando. Você aconselha as mães a conversarem com um médico para talvez não deixar essa menina menstruar tão cedo, esperar ela com um pouco mais de idade, você conseguir estimular essa menstruação tardiamente? Adoro bloquear a puberdade quando é necessário. Por quê? Primeiro, com cabecinha de 8, 9 anos, Ai, gente, Kátia. não dá, né? Nem entende direito, juro, Não. fica muito... Pra gente que é adulta, às vezes já é bem chato. Imagina para uma criança de 9 anos começar a ter cólica, né? E aqueles incômodos da menstruação, principalmente no início, né? Sim. Outra coisa, você menstruou muito cedo, você vai ter na menopausa mais cedo. E às vezes, hoje em dia, as mulheres querem engravidar mais tarde. Sim, por causa de estudo, de trabalho. E aí você vai perder a fertilidade mais cedo também, né? Então, meninas que estão precocemente desenvolvendo a mama, os pelinhos, existe sim a possibilidade de fazer um bloqueio para que menstrue na fase correta. E aí consegue atingir uma estatura mais alta também. E uma maturidade também Sim. para isso, né? Vamos ver mais uma? Dúvida? Rubens, quando é utilizado o hormônio do crescimento, qual é a indicação? Bom, você já falou, mas só repetindo, né? Para as crianças que têm déficit do hormônio de crescimento, algumas síndromes, e quando o adulto tem problemas da hipófise, que aí perdeu a produção, você pode suplementar sim um pouco. Agora, para você, esse é o seu caso, Rubens? Para você aproveitar os efeitos, que tem gente que toma para ficar mais sarado? Não. Não, porque a gente tem outros suplementos, outros hormônios que podem aumentar a massa muscular, secar a gordura, alimentação correta, atividade física, que faz o mesmo efeito E não traz sem risco, prejudicar né? a saúde. Então conversa com o seu endócrino, se essa for sua vontade, tá? Vamos ver mais uma dúvida que chegou? Janaína, é normal as dores nos joelhos causadas pelo estirão do crescimento permanecerem até a fase adulta? Não. Então, realmente, quando a gente está com o efeito do GH, o GH é produzido à noite, sabia, Kátia? Por isso que a gente tem que dormir bem, né? Por isso que a criança tem que dormir, não é para ficar até 2 da manhã na internet, no computador e depois dormir pelo menos 7 a 8 horas por dia. E aí fala assim, mas a criança, ela é mais noturna. É o dia para ela prefere ficar acordada de noite e ficar depois dormindo durante o dia. É diferente o sono, né? Do dia e da noite, né? Sim, porque o pico do cortisol é de manhã e do GH à noite. Se você altera isso, o distúrbio de crescimento vai acontecer. Então, quando é que a gente tem essa dor de crescimento? Na fase do estirão da puberdade, que é a maior fase de crescimento. Fase adulta com dor no joelho, provavelmente tem que algum problema ortopédico, procurar ortopedista. Já não é o estirão do crescimento. Não. Essa dor do estirão do crescimento vai até qual idade, mais ou menos? Então, o menino para de crescer lá para os 17, 18 anos da idade óssea. Então, não é pela idade que você está vendo, é pela idade do raio-x da mãozinha. E a menina, uns 15, 16, que fecha esse crescimento.
Então, uns 3, 4 anos antes é que acontece o estirão. Então, se você está sentindo essas dores todas, Janaína, busca um auxílio médico, né? Melhor coisa. Um beijo para você. Vamos ver mais um mito ou verdade agora? GH afeta o sistema metabólico de gorduras e proteínas, além do metabolismo ósseo. Verdade. Verdade? Super verdade. Qual é o efeito do GH? O que é o GH? GH é um hormônio de crescimento. Tá. Ele é produzido na hipófise, na glândula pituitária, e ele estimula o fígado de produzir GF1, que vai ter ação sobre isso. Onde ele age? No músculo, ganha massa muscular, na gordura, seca a gordura, nas estruturas ósseas, aumenta o osso. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que usam GH para academia, que não é correto, até produzir diastema, alarga o dentinho o dente, fica afastado. Modifica isso? Alarga. É? Queixo aumenta, gente. estrutura do tórax aumenta. Então, assim, existe uma doença que chama acromegalia. É um tumor na hipófise que começa a produzir GH na fase adulta. E aí fica com as mãos alargadas, pé cresce. Fica descompensado. O rosto fica meio, que a gente fala de monstro. Isso que não tem como termo. reverter. Não Porque tem. é osso. Aí você tem que fazer uma cirurgia da hipófise, tirar a glândula produtora e aí a pessoa estabiliza isso. Mas o que ela já ganhou de osso, não volta mais. Não volta mais. Por isso que GH em excesso faz mal. Terrível. Agora, uma coisa que é engraçada, olha só. É. Eu acho muito engraçada essa história. Como que começou a produzir, usar GH? Descobriram tudo isso. Eles usavam GH de cadáver, Kátia. De cadáver? Em Tirava o GH de cadáver e dava para as pessoas? 1962 era assim que era Ave feito. Maria. Só em 1980 que começaram a fazer sinteticamente o GH. Mas quando a gente tinha déficit de crescimento, tinha esses problemas... Era tudo de cadáver. Era de cadáver. Nossa Senhora, ainda bem que a medicina evolui tanto, né? Vamos ver mais um, mito ou verdade? O hormônio do crescimento sempre apresenta o mesmo grau de deficiência? Acho que é o déficit do hormônio de crescimento sempre apresenta o mesmo grau de deficiência. É, e não o hormônio, né? Não, porque DGH é o déficit, acho que é isso. Tá. Então, na verdade, a gente tem vários graus de déficit de hormônio do crescimento. O déficit total são os nanismos, os anõezinhos, tá? Então, mas a gente tem crianças que não tem um déficit total, é parcial. Por isso que a gente faz exames com raio-x da idade óssea, com o exame do hormônio de crescimento IGF-1, e eu acompanho o crescimento e vou mexendo na dose desse paciente. Vai regulando essa dose. Vai regulando. Então, por isso que quando você começa a tratar a sua criança, você tem que fazer exames periódicos, de no mínimo 3 em 3 meses, para que o médico ajuste a dose do GH. Para você conseguir ter o efeito correto, né? Desse E nem hormônio, passar do né? Nem limite. mais e nem menos, né? Isso mesmo. Mas você falou dos casos de nanismo. Quando você sabe que tem nanismo na família, dá para se fazer logo que o bebê nasce, esse tipo de reposição e reverter um pouco essa história ou não? Dá? Sim, há possibilidade, mas assim, o GH, ele começa a ser produzido a partir dos 2 anos de idade. Então, só a partir de 2 anos que a gente consegue fazer os testes e identificar o problema. Ah, tá, antes disso não. A criança até 2 anos, ela cresce por alimentação, não por hormônio Não de por hormônio. crescimento. Olha, não sabia não. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver qual é. Priscila Santos, quais alimentos são mais saudáveis para o crescimento de uma criança? É muita vitamina. Então, a gente tem que usar muito ferro, que vem da carne vermelha, das verduras escuras, da beterraba, do suco de laranja. Muito cálcio, que é o que é importante para a estrutura óssea. Leite, iogurte, os derivados. Muitas coisas com zinco, então leguminosas. Até um pouquinho, todos os legumes possíveis. É que criança não gosta muito. Às vezes um pouquinho de castanha, né? Fazer aquela sopa que você fazia. Porque a sopa você juntar tudo, a criança nem vê o direito que está comendo, né? Isso. De alimentação é basicamente isso, muito diversificado o prato, colorido, tentar dar um pouquinho de cada tipo de qualidade que a gente tem de alimentos, também gordura é importante, frutas também são muito importantes e não esquecer da vitamina D, que é a vitamina do sol, que isso não tem no alimento, a gente na verdade tem que se expor. 20 minutinhos de sol por dia, sem protetor solar, das 8 às 10 ou das 2 às 4. Você fala, por quê? Porque é onde não tem muito raio que dá câncer de pele. Agora, a gente não pode esquecer, gente, o quanto que os alimentos industrializados também acabam minando um pouco desses nutrientes todos do alimento, né? Você sabe, Kátia, quando a gente mistura muitas coisas, mesmo coisas naturais, você não consegue absorver direito. Um influencia no outro, né? Então é muito importante, às vezes, separar os alimentos, comer separadamente para você ter uma absorção melhor. É verdade quando a gente
quer dar uma proteína para a criança, ou mesmo para o adulto, e você precisa de maior absorção, você tem que servir junto algo que tenha vitamina C, por exemplo, um suco de laranja, um suco de limão? O ferro, ele precisa de um pH do estômago ácido. Então, se você dá o suco de laranja ou o suco de limão que acidifica, você puxa mais ferro. Isso é como se você comesse o dobro de proteína, né? Senão ele passa e vai embora. Arroz e feijão também é uma combinação perfeita. Né? Perfeita. E você sabe que às vezes para a gente ter proteína absorvida também tem que ter um pouquinho de gordura junto, que absorve mais. Então um bom azeite numa saladinha, né? Exatamente. Não para afogar a salada no azeite, é uma gotinha, pouquinho só, né? Vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Da Mari. É normal o bebê crescer rapidamente e aos 5, 6 anos estacionar no crescimento? Então, isso acontece porque na fase de bebezinho é quando dá aquele rapidão, é o estirão de bebezinho. E depois, quando começa 5, 6 anos, é aquilo que eu falei, cresce uns 4 centímetros no ano, faz um declínio. E aí, quando entra no estirão da puberdade, que é um pouquinho para cima, aí 12 centímetros no ano. Então, 5, 6 anos é normal. Normal. Crescer um pouquinho menos do que vinha crescendo, exatamente. Né? Não precisa se apavorar não, viu, Mari? Vamos ver mais uma pergunta. Marili, é verdade que existe a dor do crescimento? Você falou, mas é verdade, né? É na região das perninhas e principalmente à noite. Então a criança acorda com dorzinha na perna. É no osso? No osso. Principalmente aqui na frente, Kátia. Agora, se a criança, quando brinca, fala do joelho, alguma outra coisa, aí você tem que avaliar coisas ortopédicas, porque senão tudo a gente acha que é dor de crescimento. Ou até um possível, a gente espera que não aconteça, mas um possível tumor também, né? Existe até tumores benignos no osso, que às vezes você acha, é porque está em fase de crescimento, o joelhinho cresce mais de um lado. Não, tem que ser simétrico. Então, se você notou um ossinho maior do que o outro, você tem que procurar ajuda sim. Temos mais uns mitos e verdades, vamos ver mais um? O próximo é: o tratamento endocrinológico inclui a correção das concentrações hormonais. Verdade. Verdade, né? E uma coisa que é muito interessante e que assusta um pouco, mas depois acalma, o GH só pode ser injetável. Não existe GH por boca, via oral, supositório, adesivo. É só injeção. Só injeção. E onde ela é aplicada? Na cintura abdominal. Então a gente tem que dobrar a gordurinha da barriguinha da criança. E aplicar lá. 90 graus e aplicar. Mas é uma agulhinha muito pequenininha, viu, Kátia? Tipo aquelas insulinas que eu trouxe da outra vez, que são agulhas... Parece que a dor é bem leve, Não, pouca, parece um mosquitinho, eu falo. É um mosquitinho voador. E eles adoram, porque eu ensino várias coisas da caneta, finge que é médico. Eles gostam de se auto-aplicar, na verdade. Mas acho que a criança, ela assimila melhor o que tem que ser feito e aceita muito mais do que os adultos, né? Eu percebo que é o pai e a mãe que ficam com mais medo. E a criança não, leva numa boa, né? Leva! Já que tem que ser feito, faz e pronto, né? É muito engraçado isso. Por isso é bom os pais também, muitas vezes, conversarem com os médicos, para eles não passarem medo para as crianças, né? E outra coisa que apareceu aí em suplementos de academia, que tinha GH nos potinhos, nos suplementos de proteína. Mentira, Kátia. Não dá para ter. GH não é absorvido via oral, é só injetado. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O fator genético é o único responsável pelo crescimento. Verdade ou mentira? Mentira, é mito. Né? Porque, como a gente falou, a gente tem mais de 25 causas para crescer. GH é uma delas, mas o fator ambiental, como a criança faz atividade física, se ela se alimenta bem, se ela não tem nenhuma doença, como os pais estimulam esse crescimento, são vários fatores. Então, assim, fazer um crescimento adequado é o pai e a mãe observar a evolução, não só de saúde de alimento, mas também a evolução da criança numa escola, levar nos médicos, fazer os exames e acompanhar. Não deixar para procurar quando já aconteceu. A prevenção é o melhor método da gente se cuidar. E acompanhando aquela curva de crescimento, que o pediatra normalmente faz isso, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque às vezes a gente fala, o pediatra faz, mas quem faz uso do sistema público de saúde, a gente sabe que nem sempre consegue agendar as coisas da forma correta, então vai você mesmo, né? Seguindo a orientação do médico, vai marcando em casa, né? E é fácil de fazer isso. É fácil, né? Às vezes você pode até fazer na porta, né? Coloca a canetinha e vai... Até apareceu aqui uma foto, coloca uma faixinha de 1 centímetro e vai marcando, ó, quanto que a criança vai crescendo de ano em ano, por exemplo, né? Aí você faz esse cálculo que a gente falou. Em 1 ano, naquela fase de 5, 6 aninhos, cresceu 4, 5 centímetros, está dentro do normal. Se está muito abaixo, procura o médico. Na fase do estirão, menos que 12 também, tem que procurar. Vamos ver mais um mito ou verdade? É normal que adultos continuem crescendo? A gente só cresce para lateral, né? Encolhe e cresce para lateral. É verdade, cresce para lateral é
verdade. Não, então a fase do estirão da puberdade é onde finaliza o crescimento, né, dos adolescentes. Depois disso, se a gente tiver excesso de hormônio de crescimento, a gente vai desenvolver a acromegalia, que é a doença que só aumenta extremidades. E se a pessoa não se alimenta bem, não faz exercício, como a Kátia falou, a gente vai ter aumento de barriga. E por que dizem que a gente encolhe com o tempo? Isso é verdade. Quando entra na menopausa, mas aí não é porque existe o déficit do hormônio de crescimento, mas não é por isso. Não é por isso. É por causa que a coluna vai achatando. Ah, tá. É questão de artrose, e aí geralmente vai encorcundando, né? Fica corcundinha, né? E aí abaixa a estatura dos idosos. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos ver qual é o próximo. O tratamento é sempre eficaz e pode ser feito durante qualquer período da vida. Então, depende de qualquer período da vida. A gente não... vou colocar a verdade aqui. Porque realmente, se a gente tiver um déficit na infância, no adulto, como eu falei, distúrbios da hipófise, e até nos idosos, quando não tem muita mobilidade, muita cintura abdominal aumentada, que é a síndrome metabólica, distrofia muscular, a gente pode até pensar sempre usando no limite, Kátia. Então, não é que o hormônio é proibido, senão ele não existiria. Sim, mas tem a indicação correta e a dose certa, né? Não pode passar da dose, que isso acontece muito no mundo da academia, que aí as pessoas não querem repor o que está faltando, que é um excesso, que é para ganhar massa muscular, que é para ganhar estrutura óssea e secar abdômen. Mas aí não se dá conta dos problemas de saúde que essa pessoa pode ter, e muitas vezes problemas que venham a comprometer de verdade a sua vida, a sua saúde, né? Como você falou, o câncer, né? E se isso acontece, não tem volta, Kátia. Então não tem volta, gente. Então para que arriscar? Faz a coisa certa. É que parece que hoje em dia as pessoas querem tudo para ontem, né? Não, quer não fazer exercício direito, não fazer dieta correta, tomar uma fórmula mágica, né? Toma uma pílula e acordo do jeito que eu quero. Bem podia existir, mas não tem isso. Não adianta, gente. Você tem que, para ter alguma coisa, a gente tem que dar alguma coisa em troca, né? Sempre existe sacrifício. Como. Tem que ter. E o resultado é com muito mais alegria, porque o sacrifício gera uma satisfação, né? E aí uma disposição também que te estimula a fazer outras coisas, né? Com certeza. Vamos ver mais uma pergunta que surgiu, ó, vamos ver de quem é. Da Ana Paula. Tenho 45 anos e acho que estou encolhendo. É normal? Não, não é normal, não. É normal, na verdade, não é, né? Quando a gente tem uma diminuição da estatura na fase adulta, a gente tem que realmente se preocupar, tá? Porque isso pode ser alguma alteração óssea e grave. Ou tá? pode ser uma má postura, né? Sim. Que ela começa a ficar queadinha e vai medir e, obviamente, ficou corcundinha, vai diminuir a estatura. Então, nesses casos, realmente tem que investigar hormônios como DHL, o cálcio, a absorção, porque existem algumas doenças de metabolismo ósseo que podem diminuir o crescimento e são mais graves. Então, Ana Paula, se esse é o seu caso, busque uma ajuda médica, tá? Mas não é para já começar a ficar apavorada desde então. Vai no médico que ele vê. Sim. Porque quando a gente ouve algo assim, a gente já fica desesperada, né? Não, existe a possibilidade de ser essa coisa da coluna, mas assim, não pode deixar para depois, achar que isso é normal, né? Vamos ver o próximo? Próxima dúvida? Romilton, qual o tratamento para a idade óssea atrasada? Isso é muito interessante. Então, através da idade óssea, que é o raio-x da mãozinha esquerda, que a gente avalia se aquela criança está realmente atrasada ou não quanto ao crescimento. Se a gente tem uma idade óssea atrasada, isso significa que alguma coisa está faltando no crescimento, é um alerta. Tá. Pode ser hormônio de crescimento, pode ser vitamina, pode ser hipotiroidismo, pode ser insuficiência renal crônica e vários outros motivos. Então, idade óssea atrasada, principalmente maior do que 2 anos de atraso, tem que fazer todos os exames para avaliar qual é o diagnóstico. Não é um diagnóstico certeiro, né? Não. São vários que podem ser, né? Da mesma forma que a gente tem idade óssea atrasada, a gente tem idade óssea adiantada. Então, por exemplo, se está 2 anos, a criança tem 6, 7 anos e a idade óssea está de 10... Tem que checar. É pior do que atrasada, Kátia. Por quê? Porque atrasada você ainda consegue trabalhar e melhorar. Quando está adiantada, que vai parar de crescer. O gigantismo é mais ou menos isso? E quando a gente tem também puberdade precoce, menina que vai menstruar antes do tempo, a idade óssea vai lá para cima. Então tem que controlar para cima e para baixo e para cima mais ainda, né? Se está muito maior do que a sua idade óssea, vai no médico quanto antes. Vamos ver mais um? Vamos ver qual é o próximo? Flávia, o gigantismo pode causar problemas? Sim, Pode, muitos. Né? A gente acha que gigantismo... De que é gigantismo? Lembra que eu falei da acromegalia, que é do adulto produzindo? Lembro. Aí, ele já tinha a cartilagem fechada. O gigantismo são as crianças com excesso do hormônio de crescimento. O que acontece?
Cresce mesmo. Então, a gente tem altura mais de 2,17, com meninos de 13 e 14 anos. É. Tem um chinês, né? Tem um chinês. Gigante que casou com uma menina minúscula. E, Acho que 1,5 metro, se eu não me engano. É, uma coisa assim. Você lembra que faz tempo que eu vim aqui, uns 3, 4 anos atrás, que eu trouxe o meu gigante? Você lembra que eu trouxe um menino pequenininho gigante? É verdade, eu lembro, que é muito raro de ter, é muito raro. É, faz tempo mesmo, uns 4 anos, né? Esse menino tá super bem, Ai, que bom. Raulzinho tá super bem. Então, o que acontece? O gigantismo é o excesso do GH. Além de aumentar muito a estatura, você pode ter problemas. Problemas de hipertrofia do coração, então é alarmante. Problemas de até pólipos de intestino, problemas de estrutura de pele, de vitaminas, de absorção. Então, não é só a estatura que acontece, é todo o metabolismo alterado. Quer dizer, o que a gente visualiza na estatura, está acontecendo algo similar dentro do corpo, né? E esse caso é cirúrgico. Quando há gigantismo, tem que tirar o tumorzinho da hipófise. Mas isso quando você é criança, né? Porque Quando depois é que ficou criança. adulto e já cresceu demais, já não tem o que se fazer, né? Não, aí você, por exemplo, se já era, aí você vai ter que retirar um pouquinho para evitar os outros problemas, mas o que cresceu, que você falou, não adianta comprometimento mais. já foi, né? Já foi. Vamos ver mais um? Vamos ver qual é o próximo. Camila, minha filha tem achondroplasia, é isso? Uhum. Existe algum tratamento com hormônio? Tem alguma média de altura? Ela completa 6 anos daqui a um mês. O que é a achondroplasia? Aí a gente tem distúrbios genéticos, são problemas de cromossomo, que você tem uma não estruturação da cartilagem e do osso adequadamente, tá? Nesses casos, é muito difícil atingir a estatura final cromossômica. Mas a gente tem meios de você absorver mais vitaminas, suplementar vitamina D, cálcio, PTH e, em alguns casos, também aumentar um pouquinho o GH dessa criança, tá? Mas, assim, isso depende de avaliação hormonal. Que ela não vai atingir a estatura final, não vai. Não vai, mas você consegue aumentar o máximo possível para essa sim. Diz que a filha completa 6 anos daqui a um mês, ainda dá tempo, né, de fazer? Dá, com certeza. Né? É a hora exata para ir. Que é quando você disse que a gente vai ter um crescimento diferenciado e depois o estirão, né? Se é no estirão ou depois é difícil, mas antes do estirão é a fase a melhor ideal. hora, né? É. Então, Camila, leve sua filha até o médico, viu? E faça o tratamento direitinho. Vamos ver mais um? Renata, fazer tratamento de tireoide influencia no crescimento? Muito, muito. Quando a gente trata da tireoide das crianças, a gente com certeza atinge uma estatura final adequada e a gente melhora o desenvolvimento e concentração deles. Então, além de regular o peso das crianças também. Sim, é verdade, né? Então, tireoide é muito importante para o metabolismo do crescimento. Mas tem muita criança com problema de tireoide? Pior que tem, Cátia. Tem? Cada e por quê? vez mais. Causando... O que causa? Você sabe que tem muitas alterações que a gente está investigando, até porque aumentou problemas de tireoide ou câncer de tireoide. A questão de substâncias do plástico que a gente põe no micro-ondas altera. A concentração de iodo que deveria estar correta na Sabesp, mas com essa coisa de volume motor não é adequado o iodo e aí altera a concentração de hormônios de tireoide. Existem possibilidades de agrotóxicos nas nossas comidas que estão alterando. Então a gente sabe que aumentou muito a incidência de hipotireoidismo, nódulos de tireoide, câncer de tireoide, de acordo com essas alterações ambientais que a gente está vivenciando hoje em dia. E como ficar atento para não correr esse risco? Fazendo os exames de sangue. Não tem outra saída. E ultrassom de tireoide. Porque você sabe, Kátia, por exemplo, câncer de tireoide não tem sintoma. E muitas vezes no exame de sangue não aparece, é através do ultrassom. Mas se a pessoa não sente nada, ela vai falar, por que eu vou fazer? Mas não sente nenhuma dificuldade de engolir, já que a tireoide fica maior? Nada. Nada? Porque quando acontece isso é porque está muito evoluído o câncer. Mas geralmente a gente tem que pegar esse câncer de tireoide em nódulos pequenininhos, para dar tempo de você fazer uma cura no paciente. Felipe Tille, nosso chefe, ele teve câncer de tireoide, mas viu a tempo, fez a cirurgia direitinho, tá ótimo, graças a Deus. Tá super estável, os exames estão ótimos, tudo. Mas tem que ficar sempre atento, né, fazendo os exames regularmente, né? Porque são coisas que você não faz exame, então, você não descobre, cara. Se não tem sintoma, não tem jeito, né? Olha... Você também tem? Você tirou? É, Paulinho? Tirou a tireoide por isso? Olha, então vamos fazer o seguinte, vou deixar mais uma vez os contatos da doutora Maitê. Lá tem muitas matérias legais para você conhecer um pouco mais sobre a sua saúde, mas só lembrar, gente, que nada supre a necessidade de você ir pessoalmente ao médico. O que a gente faz aqui é só um esclarecimento, mas tem que ir lá e ver o seu caso com individualidade, tá? O site, ó, é o www.doutoramaiteendócrino, Maitê é THE, tá? maiteendócrino.com.br. Doutora Maitê volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique mais do que à vontade. Beijo, Mel. Obrigada, viu? Muito bom sempre.